Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui para trazer mais um estudo para vocês sobre a renovação da mente, que é algo muito importante para o nosso crescimento na fé e para que nós vivamos realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu gostaria muito que vocês me dissessem se isso tem abençoado vocês, se isso tem enriquecido, né, a vida de vocês, tido alguma ajuda na vida de vocês. Me deem um feedback, eu espero que realmente esteja sendo edificante na vida de cada um, no propósito, na vida, no chamado de cada um de vocês. Amém? Eu vou estar hoje trazendo um estudo que se chama Os 4 Departamentos da Mente. Eu aprendi a dividir a mente em 4 departamentos específicos. Não que a psicologia divida assim, não. Isso foi eu que aprendi a dividir para poder explicar sobre a renovação da mente. 4 áreas que a nossa mente possui, para que eu possa explicar, para que fique mais fácil da gente entender as áreas que têm que ser renovadas, a libertação que tem que acontecer na nossa mente. Amém? Então, os 4 departamentos que eu costumo dizer são as memórias, a imaginação, os projetos e a percepção. Memórias, imaginação, projetos e percepção. São 4 áreas da nossa mente que têm que estar libertas, que têm que estar em ordem, uma não interferindo na outra, além do necessário. Elas têm que estar curadas, elas têm que estar renovadas. Amém? Então, eu vou estar falando aqui um pouco sobre cada uma delas. As memórias. A nossa mente, ela é responsável pelas memórias. Nós lembramos de coisas lá do nosso passado. Algumas memórias são traumáticas, algumas memórias elas nos ferem ainda, nos fazem sofrer. Tem memórias que a gente nem lembra, tem coisas que estão lá no subconsciente, no inconsciente guardada. Tem coisas que elas são escondidas pela nossa mente, exatamente como um mecanismo de defesa para a gente não sofrer. Tem pessoas que, por exemplo, foram abusadas sexualmente e não lembram disso, porque a sua mente apaga aquilo para ela não sofrer. E muitas pessoas, durante o processo de libertação, de cura, Deus vai lembrando elas, porque junto com a memória Deus traz a cura, né? Então a memória, ela é muito forte. Por quê, gente? É uma coisa muito importante que eu aprendi. No mundo espiritual não existe nem passado, nem presente e nem futuro. É tudo a mesma coisa. Então, é um plano só. Então, se uma coisa não foi resolvida lá atrás, na verdade ela ainda existe, né? Então você vê que no mundo espiritual é muito assim. Tanto que os profetas do Antigo Testamento profetizavam sobre Jesus. Eles profetizavam sobre Jesus como se já tivesse acontecido a cruz, né? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por quê? Eles estão profetizando porque no mundo espiritual já tinha sido concretizado aquilo, só faltava ser trazido para o natural. A mesma coisa quando o apóstolo Paulo fala: toda sorte de bênçãos já está liberada para nós nas regiões celestiais em Cristo. Então toda sorte de bênçãos já está liberada. Mas por que a gente não vive essas bênçãos ainda? Porque elas estão no mundo espiritual. Jesus já liberou na cruz toda sorte de bênçãos, desde a libertação, a salvação, até as bênçãos e a prosperidade do Senhor e o transbordar do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Mas no mundo natural tem passado, presente e futuro. Então nós temos que trazer para o natural tudo que já está no mundo espiritual. E também nós temos que ser curados de memórias que ainda estão no mundo espiritual. Como eu disse em outra aula, né? A mente tem total ligação com o espírito. A mente não é filosofia, não é ideologia. Então, se uma coisa ainda está nos prendendo, uma memória ainda está nos prendendo, é porque ela ainda não foi liberta. É porque ela ainda não foi curada. Aquele acontecimento ainda é real para nós. Não se tornou apenas uma lembrança ideológica, mas ela ainda é uma realidade espiritual. Tem muitas pessoas que, inclusive, estão presas em lugares espiritualmente. Durante o processo de libertação, a gente aprende, né? Isso é uma matéria muito ensinada, que chama espíritos aprisionados. Muitas vezes a pessoa ficou por meses internada no hospital na infância, espiritualmente ela está presa ali.
ela sonha com aquele lugar, ela fica presa, ela sempre lembra daquele lugar com angústia, a alma dela, o espírito dela está preso ali. Ou então a pessoa sofreu uma humilhação na escola, ela está presa ali naquela sala de aula. A pessoa foi abusada sexualmente, verbalmente, na casa que ela morou. O espírito dela pode estar preso ali. Uma pessoa o pai dela consagrou ela para alguma entidade ali num terreiro. Espiritualmente ela pode estar presa naquele lugar, mesmo que fisicamente não, sabe? E isso faz com que a pessoa não consiga fluir na sua vida, fluir nos seus dons e talentos, não consiga sentir a presença de Deus, não consiga adorar a Deus, não consiga se relacionar bem com as pessoas, porque o seu espírito e a sua alma podem estar presos nesses lugares. Então, quando eu falo de memórias, eu não estou falando apenas de pensamentos, mas eu estou falando de coisas que podem estar reais na nossa vida, que fisicamente estão no passado, mas dentro de nós ainda são reais. Então as memórias têm que ser curadas, as memórias têm que ser resolvidas, tem que ser liberado perdão, tem que haver libertação, tem que haver uma restauração para que as memórias deixem de ser uma prisão e se tornem apenas uma lembrança de pensamentos, vamos dizer assim. Então a área das memórias é muito importante, que seja curada. As nossas memórias têm que ser curadas, nós temos que... muitas pessoas também têm tanto peso e tanta carga na sua vida que ela não consegue lembrar de coisas que ela deveria lembrar, coisas que ela aprendeu, coisas que ela estudou, sabe? Então, olha como que a área das memórias afeta tudo em nossa vida. A gente deixa de lembrar coisas importantes porque a nossa vida está muitas vezes suja ou então é sobrecarregada de muitas coisas. E nós temos que aprender a jogar carga ao mar, muitas vezes, para que a nossa vida deixe de ser pesada. Amém? Segundo ponto aqui, segundo departamento da mente, é a imaginação. A imaginação é um poder de criatividade que Deus nos deu. O Senhor nos deu a capacidade de imaginar, de ver possibilidades, de vislumbrar possibilidades, ver o que pode ser, o que não pode ser. Então você se imagina fazendo alguma coisa, se imagina fazendo obra de Deus, se imagina indo para outro lugar que você nunca foi. Você imagina para você, através da imaginação você consegue analisar as coisas, sabe? E também você imagina coisas que não existem, você tem a criatividade dentro de você. O ser humano ele foi feito criativo. O grande problema da imaginação é quando ela se torna fantasia. Muita gente fica presa em fantasias, como eu disse também alguns vídeos atrás. Então, muitas vezes esse departamento da imaginação ele é contaminado pela fantasia, pelos espíritos de fantasia, né? pelas magias espirituais da fantasia. Então a pessoa fica paralisada no tempo. Eu vou falar sobre a paralisia no tempo em uma aula sobre castelos. Deus falou muito sobre castelos, muitas pessoas estão presas em castelos na sua mente, né? Grandes castelos com torre e tudo mais. Mas enfim, a área da imaginação é muito importante para que a gente tenha criatividade, para que a gente crie caminhos novos que não existem. Muitas vezes a tua vida está andando ali, mas você tem a criatividade para abrir um caminho novo, para fazer algo novo, para inovar, para fazer algo diferente na sua vida. E isso é muito importante, sabe? Você identificar, você ver oportunidades, você ser criativo na sua vida, a forma como você vai usar, porque todos nós temos um conhecimento, nós temos conhecimentos, nós temos habilidades, nós temos talentos, mas como usar isso? Isso depende muito da nossa capacidade de criar, de ter estratégias. A capacidade também de ter estratégias está na área da imaginação. Então, esse departamento da imaginação, ele tem que estar bem renovado, bem curado, ele não pode estar contaminado pelo espírito da fantasia, para que ele possa ser criativo. Na nossa vida, nós precisamos de criatividade para fazer coisas novas e vislumbrar novas possibilidades em nossa vida, sabe? E, consequentemente, facilitar a nossa vida. Nós podemos facilitar. Por exemplo, as pessoas cortavam árvores, mas quando alguém inventou o machado, facilitou. Depois inventaram a serra elétrica, facilitou mais ainda. Então você vê que a criatividade, ela facilita a nossa vida. Inventaram o telefone, facilitou a nossa vida, sabe? Inventaram a televisão, inventaram máquina de lavar roupa.
a criatividade tem o poder de facilitar. Então, muitas vezes, o problema não está no que tem que ser feito, mas na forma e nas ferramentas que nós temos para fazer. E nós só podemos descobrir ferramentas novas quando a gente usa a nossa criatividade e o poder da imaginação. Beleza? Então, memórias, imaginação e o terceiro, projetos. A nossa mente, ela tem a capacidade de projetar. É muito importante essa área da nossa vida, a capacidade de ter projetos, de sonhar, sabe? Nós precisamos, na aula anterior, sobre uma vida com propósito, eu falei sobre a importância de nós termos projetos de vida, propósito de vida para que a gente seja cheio de algo, para que a gente não seja vazio e acabe perdendo o sentido de viver. Então nós temos que ter projeto de vida, nós temos que ter propósito, algo que nos encha. Nós temos que ser movidos a projetos na nossa vida familiar, para nossa casa. Eu estou aqui, eu fico imaginando o que pode mudar na minha casa, o que eu posso fazer de diferente no meu trabalho, no meu ministério, no meu chamado, o que eu posso projetar coisas, sabe? A capacidade de ter projetos. A imaginação, ela vasculha várias coisas na nossa mente para estudar, né, para ter ideias. E o projeto, a área de projetos, pega essas ideias e faz um... É como se a imaginação fosse o arquiteto e o projeto fosse o engenheiro. A área de projetos, ele calcula os caminhos que tem que ser trilhados e ele nos move para esses caminhos. Então, é muito importante nós termos projetos, sonhos. Como eu falei na outra aula, sonho, gente, não é fantasia. Sonho não é ficar pensando, o dia que eu for para a lua, o dia que todo mundo me reconhecer, me aplaudir. Nós temos que entender muito bem. Se você quer ter uma mente renovada, você precisa ter grande consciência sobre o perigo dos espíritos da fantasia. Os espíritos de fantasia, de fantasiosos, que trazem uma magia de encantamento na mente. Os projetos, gente, você tem uma vida movida a projetos, isso é muito bom, porque isso te coloca o pé no chão. Você não é uma pessoa acomodada, mas você tem anseios de vida, você projeta a curto prazo e a longo prazo. Amanhã eu quero fazer isso, hoje eu quero fazer isso, daqui um ano eu quero fazer isso. E você não apenas fica imaginando, mas você faz isso, você projeta, você faz isso passo a passo na sua vida. Você vai atrás de estudar, de conhecer, você pesquisa. A área de projetos também ela é muito cheia de pesquisa. Você vai pesquisar mais para saber mais sobre aquele assunto que você está projetando. Você não apenas fica projetando ele parado, mas você vai atrás de saber um pouco mais sobre aquilo. Então, a área dos projetos é muito importante. Uma pessoa que não tem projetos na sua vida, uma pessoa que não tem essa área de projetos bem acordada, bem curada, bem acesa, ela fica paralisada, ela fica sem sentido de viver, sabe? Sem razão de viver. É aí que muitas pessoas dizem, mas a nossa razão de viver é a eternidade, é o céu. Nós somos salvos, nós vamos para o céu. Mas é o que eu digo, se você ainda está nessa terra, gente, se você ainda não foi para o céu, é porque tem um propósito para a tua vida aqui, sabe? E tanto através do teu chamado, do teu ministério, como também através dos seus talentos, dos seus dons, de tudo aquilo que você faz, a tua vida é uma vida com propósito. Você precisa ter projetos, sabe? Para que a tua vida viva os projetos de Deus, sabe? Nós precisamos muito bem fazer isso. Nós temos que ter projetos e nos mover nesses projetos. Beleza? A quarta área da nossa vida aqui é a percepção. A capacidade de perceber, isso é muito importante, gente. O quarto departamento da mente é a percepção. Muita gente não tem percepção de nada. Muita gente não tem feeling, né? Não tem aquelas antenas ligadas para perceber perigos e oportunidades. Nós temos que ter uma percepção na nossa vida quando tem uma oportunidade diante de nós, quando alguém está falando alguma coisa, quando alguém que a gente conhece é uma conexão que Deus trouxe. De repente você se encontra com alguém, você encontra alguém no teu caminho que é uma oportunidade, que vai abrir oportunidades para a tua vida. Ou então algum trabalho, alguma coisa que você está fazendo. E também, além de oportunidades, perigos. Nós temos que ter a percepção para perceber quando existe perigo em alguma coisa.
alguma coisa que você vai fazer, que você vai falar, algum lugar que você vai, você perceber o ambiente, sabe? A nossa mente, ela precisa ter essa percepção. E muita gente pode falar assim, mas a mente, como que a mente pode fazer isso, né? Mas é como eu disse, a mente não é... Quando eu falo de renovação da mente, eu não estou falando de mudança filosófica, de mudança ideológica, mas eu estou falando de uma ligação com o mundo espiritual, uma batalha espiritual. E uma mente que é ligada na mente de Cristo, ela tem percepção. Ela percebe nas pessoas, nos lugares, nas coisas, o que é um perigo e o que é uma oportunidade. Nós temos que estar atentos. E quando a tua mente está muito acelerada e muito cheia de preocupações, você não vai perceber. Por isso que a gente tem que, às vezes, por isso que o nosso devocional é importante, por isso que a nossa vida, ali, o nosso tempo sozinho é importante, de você pensar, de você... o descanso, na verdade, né, é importante, para que a tua mente, ela acalme e perceba, sabe? Ela rastreie os perigos e as oportunidades ao nosso redor. Então, gente, são 4 áreas muito importantes de renovação da mente, que nós precisamos que elas estejam... Essas 4 áreas têm que estar acordadas e ativas. Eu acredito que uma mente renovada de fato é uma mente que tem essas 4 áreas bem operantes. As memórias, a imaginação, os projetos e a percepção. Nós precisamos que essas 4 áreas estejam acesas, estejam libertas, descontaminadas, para que a gente possa viver uma vida frutífera, uma vida produtiva, uma vida livre, vamos dizer assim, uma mente leve e uma vida livre. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que assistiu essa aula hoje, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço pela área da vida de cada um deles, em nome de Jesus, Pai. A área das memórias, Senhor, a área da imaginação, a área dos projetos e a área da percepção, Senhor. Venha descontaminar toda a memória, Deus, que ainda os aprisiona, toda a imaginação que corre para o mundo das fantasias, todo o projeto que foi roubado, todo o ventre estéril no coração, no ventre de cada pessoa espiritualmente aqui, Senhor. E também, Senhor, a sua percepção, tudo que foi roubado, toda a preocupação, todo excesso de carga, tudo aquilo que roubou a percepção, a sensibilidade, toda a pele, Deus, que tornou insensível interiormente cada um aqui. Deus, venha libertar, venha curar, Papai, venha tocar, Senhor. Traga restauração de mente nessas 4 áreas, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Que eles sejam capazes de ter memórias curadas e leves, que eles tenham uma imaginação criativa, que eles sejam capazes de ter projetos e sonhar. Senhor, e que eles possam ser capazes de perceber entre perigos e oportunidades, perceber o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor não está fazendo, Deus. Restaura essas 4 áreas da vida, da mente de cada filho teu que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente cada um de vocês.